as suas ofertas. Muito bem, eu gostaria de compartilhar algo que Deus colocou em meu coração, que está lá em Salmo 46, um salmo que foi escrito pelos filhos de Corá, e eu acho que ele fala bastante a respeito do contexto que nós estamos vivendo. Eu vou ler esses 3 primeiros versículos, para que nós possamos entender o contexto desse salmo. E na verdade eu quero falar a respeito do conselho que Deus nos dá através desse salmo, para que nós possamos experimentar, ter uma experiência profunda de conhecê-lo. Lá em Salmo 46, de 1 a 3, diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, sempre pronto para nos socorrer em tempos de aflição. Portanto, não temeremos quando vierem terremotos e os montes desabarem no mar, que o oceano estrondeie e espumeje, que os montes estremeçam enquanto as águas se elevam. É muito interessante a gente observar nessa descrição desse salmo. Ele fala um pouco de um contexto físico, de terremoto, maremoto, de coisas que realmente podem mudar a realidade, mudar o lugar de conforto, o lugar comum de uma pessoa. Fala do aspecto natural, mas eu entendo também que ele fala a respeito de um aspecto interior. Porque muitas vezes, diante de circunstâncias, diante de problemas que estão ao nosso redor, uma coisa pode acontecer. Nós podemos deixar que essas inquietações, que esses tumultos, que esses terremotos, que essas situações possam se instalar também dentro do nosso ser. Às vezes essas inquietações, elas podem encontrar lugar na nossa alma, tirando-nos a paz, tirando-nos do lugar de conforto. E esse salmo, ele faz a descrição desse contexto, de pessoas que possam estar, mas ele começa lembrando isso: Deus é o nosso refúgio, Deus é o lugar de nosso descanso. Eu entendo, eu estive conversando com alguns discípulos, algumas pessoas preciosas, amadas, que nesses dias estão falando comigo a respeito de terem perdido o emprego, ou então de pessoas que tiveram uma diminuição dos seus ganhos, uma série de coisas que saíram do controle, que saíram daquilo que estavam acostumados, não só às vezes nesse aspecto, mas talvez você aí na sua casa esteja passando por um momento de enfermidade, ou então alguém da sua família está passando por um momento assim, e é natural que nós tenhamos às vezes inquietações no nosso coração. É natural que às vezes o nosso interior esteja perturbado. E é importante que nós conheçamos um segredo aqui que é ensinado nesse texto, no versículo 10. E é sobre o versículo 10 que eu queria falar aqui, eu queria desenvolver, na verdade, pensar junto com você a respeito que, na verdade, é uma ordem do Senhor. Diz assim no versículo 10, Salmos 46, 10. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei honrado em todas as nações, serei honrado em todas as nações, serei honrado no mundo inteiro. Eu vou ler mais uma vez esse texto. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei honrado entre todas as nações, serei honrado no mundo inteiro. Aquiete-se. Esta é a ordem do Senhor. Na versão revista e atualizada, a palavra é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Uma ordem que Deus, Ele nos dá. Não um conselho, mas uma ordem quando nós estivermos em momentos assim, em que talvez as circunstâncias estejam abaladas, talvez um terremoto instalado ao seu redor, e também quando às vezes esses terremotos e esses maremotos estiverem dentro do nosso interior, a ordem do Senhor é: aquiete-se. Aquiete-se. O que significa aquietar? A tradução de aquietar: relaxar, estar em silêncio, acalmar, esperar. Sabe qual é a orientação do Senhor
para a minha vida e para a sua vida nesses dias onde que nós estamos vivendo um momento em que todas as coisas estão sendo sacudidas. Aquiete-se, aquiete-se, acalme. Você precisa saber esperar. Eu preciso saber esperar. E esse é algo tão importante, amados, porque talvez seja um exercício muito grande para aquelas pessoas que talvez como eu sejam mais agitadas interiormente, sabe? Eu, geralmente, quando eu estou diante de uma situação diferente, de um desafio, há uma frase que sempre vem na minha mente: eu preciso fazer alguma coisa. Você é assim também? E aí, sabe, o conselho do Senhor é quando momentos assim estão acontecendo conosco, nós não temos que fazer alguma coisa. A primeira coisa que nós temos que fazer é nos aquietar. A primeira coisa e a coisa mais sóbria e sábia a fazer não é desesperar, não é sair fazendo alguma coisa, não é tentar resolver as coisas. A primeira coisa, a ordem que o Senhor nos dá nesse texto é: aquiete-se primeiro. A primeira coisa que precisamos fazer é parar na presença do Senhor para ouvir o que Ele tem a dizer a respeito. Porque muitas vezes, no afã de querer fazer alguma coisa para resolver essas circunstâncias, talvez para tentar fugir desse momento que está sendo desconfortável, nós podemos fazer coisas que nós vamos nos arrepender, nós vamos pagar um preço muito alto. Esse texto nos ensina algo muito importante, que Deus, Ele tem ensinado a minha vida. Eu tenho aprendido a me aquietar primeiro. E aquietar não significa você se omitir, não significa cruzar os braços, não significa você fazer nada. Existe um erro, talvez, de algumas pessoas, de pensar, quando leem um texto como esse, falar: não, então eu não tenho que fazer nada, eu tenho que parar. Não, a questão é: eu preciso simplesmente aquietar minha alma para ouvir o comando de Deus, para ouvir aquilo que Deus quer que eu faça, porque certamente há algo que necessita ser feito, há algo que necessita ser movido, mas nós precisamos buscar em Deus a sabedoria do que e como, e o tempo também para fazermos isso. E nós só vamos fazer isso conectados em Deus se nós, em primeiro lugar, aquietarmos o nosso coração. E é por isso que o Senhor, Ele fala: aquietem-se, aquietem-se. Quando eu olho em algumas experiências da Bíblia, eu vejo um homem chamado Saul, que perdeu uma oportunidade tremenda na vida dele, porque ele não entendeu a importância de se aquietar. Lá em 1 Samuel 13, conta a história em que Saul, ele estava cercado ali pelos seus inimigos, pelos filisteus, e ele havia recebido uma orientação do seu líder, de Samuel, profeta. Eu falo: olha, você precisa esperar até que eu venha e sacrifique junto com você. E sabe o que aconteceu? Uma guerra estourou ao seu redor. E eu quero que você entenda o contexto. Naquele momento, os filisteus, eles dominavam os metais, e no meio do povo de Israel, somente Saul e Jonatas tinham espada. Eles não tinham espada, eles não tinham armamento de metal, somente os filisteus. E é interessante que os israelitas, para poderem afiar o machado, precisavam ir até os filisteus. Ou seja, eles não tinham recursos de armas para poderem enfrentar aquela guerra. E mais do que isso, quando os inimigos cercaram ali aquele povo, o exército que estava reunido, os homens começaram a fugir, os soldados ficaram com medo e começaram a ir embora, e Saul, naquele momento, ele teve a brilhante ideia de dizer: eu preciso fazer alguma coisa, quando na verdade ele precisava esperar. Ele precisava esperar. E sabe o que ele fez? Ele tentou, ele ofereceu um sacrifício, e por conta disso, por ele não ter se aquietado, não ter esperado a palavra, a sabedoria de Deus, ele comprometeu não só o seu reino, mas ele comprometeu também o futuro da sua geração. Como é sério isso? E como é importante esse recado de Deus para nossas vidas. Aquiete-se. Aquiete-se. Aquietar-se. Quando nós olhamos para a vida
de um outro homem chamado Esaú. Esaú, ele também não conseguiu aquietar o seu coração. No caso dele, enquanto Saul foi o medo, enquanto Saul foi a pressão que estava ao seu redor, no caso de Esaú foi a necessidade, foi a fome. Ele estava com fome. E ele superdimensionou a necessidade, ele superdimensionou a fome que ele tinha, e ele se precipitou, e por conta disso ele trocou o direito de primogenitura. Amados, o que teria sido da história desse homem se ele tivesse aquietado o seu coração naquele momento em que ele sentia fome? Se ele tivesse ouvido aquilo que Deus tinha para falar para ele? Mas sabe qual foi a expressão? De que me adianta o direito de primogenitura se eu vou morrer? Amados, nós precisamos tomar cuidado quando nós estamos cercados por necessidades, quando nós estamos cercados por momentos em que nós nos sentimos pressionados pelos nossos inimigos. Esse não é o momento de nós nos precipitarmos, esse não é o momento de fazermos alguma coisa, esse é o momento de nós aquietarmos o nosso coração, de entrarmos na presença do Senhor, para buscarmos nele uma palavra. Essa é a direção que é passada aqui nesse salmo. Sabe, lá em Lucas 14, 28, Jesus ele nos ensina uma coisa muito importante. Nós precisamos aprender a fazer o cálculo da torre. Toda vez que estamos diante de uma situação, uma circunstância desafiadora em nossas vidas, antes de fazermos qualquer coisa, nós precisamos fazer o que esse texto nos ensina, o que Jesus falou. Lucas 14, 28 diz: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? E também é falado em respeito à guerra. E eu acho muito interessante nesse texto em Lucas, que fala dessa expressão: antes de fazer alguma coisa, se assenta. Assenta-se primeiro. Aquieta, escuta, porque nós temos um Deus que fala, nós temos um Deus que nos ensina, nós temos um Deus que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Ele é um socorro bem presente no meio da tribulação, e nós precisamos entender que Ele tem algo para fazer, tem algo para falar, tem algo para nos orientar no meio do tumulto, no meio da guerra, no meio das dificuldades. Deus tem algo para falar, para nos orientar. E por isso não podemos ser guiados pelo medo, não podemos ser guiados pelo desespero. Nós somos guiados pela palavra de Deus que é fiel. E para ouvirmos a palavra de Deus, muitas vezes nós precisamos nos aquietar. Porque quando nós estamos inquietos, com a nossa mente cheia de pensamentos, cheia de medos, dúvidas, tempestades, terremotos, é necessário que primeiro tudo se aquiete, para que nós possamos discernir a voz de Deus. Sabe, uma das coisas que eu aprendi, que quando nós estamos inquietos com alguma coisa, se há alguma coisa que está tirando o meu sono, se há alguma coisa que está trazendo uma angústia no meu coração, este é um lugar onde eu preciso crescer em minha fé. Significa que aí é um lugar onde Deus quer trabalhar. Ele quer trabalhar a confiança, a minha confiança, de descansar nele no meio dessa angústia. Às vezes estamos inquietos, estamos agitados, não conseguimos dormir direito. Isso é um sinal que temos uma área que precisa ser aquietada na presença do Senhor. Existe uma área que nós precisamos entregar nas mãos do Senhor em confiança, para que Ele cuide, para que Ele nos dirija. Porque ficar sem dormir não vai fazer com que nós tenhamos uma solução. A palavra do Senhor diz que aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Eu já tive experiências em Deus. Eu lembro de um desafio que eu tinha no trabalho, e num sonho Deus me deu a solução que eu precisava.
Quando a gente aprende a descansar no Senhor, isso não significa que as circunstâncias não estão favoráveis. Pelo contrário, às vezes as circunstâncias continuam as mesmas. Fora há um terremoto, há um maremoto, mas aqui dentro eu encontrei em Deus um lugar para aquietar o meu coração e ouvir a voz dele. E quando eu faço isso, a voz dele sempre virá. Deixa eu falar uma coisa para você. A voz dele virá a teu encontro nesses dias em que você está se sentindo inquieto, nesses dias em que você está se sentindo cercado, afligido. Há uma voz sendo liberada dos céus a seu favor, mas para ouvi-la, eu e você precisamos nos aquietar. Foi assim que aconteceu com Maria e Marta. Marta estava toda agitada, preocupada com as coisas que ela tinha que fazer. E ela inclusive queria fazer algo para Jesus, receber bem Jesus em sua casa. E quando viu que Maria estava ali aos pés de Jesus, ela falou assim: Senhor, fala alguma coisa para ela. Diz para ela que ela tem que fazer alguma coisa. Às vezes a gente se sente assim, não é? A gente quer que alguém faça alguma coisa. Muitas vezes nós queremos fazer alguma coisa. Afinal de contas há um terremoto. Afinal de contas há uma circunstância difícil. A resposta de Jesus foi: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e não lhe será tirada. Será que é isso que Jesus está tentando falar para você hoje? Talvez Ele está dizendo o seu nome e falar: você está preocupado e agitado com muitas coisas. Sabe o que você precisa fazer? Aquiete-se. Aquiete-se. Entre na minha presença, se coloque aos meus pés. Porque essa é a única coisa que realmente você precisa. A sua única necessidade. A minha única necessidade. Aquiete-se. Essa foi a palavra de Jesus. Jesus também disse a cada um de nós: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Você está precisando de descanso no meio das suas lutas, no meio das suas guerras, no meio dos desafios? Está perdendo a noite de sono? Está preocupado? Está brigando com todo mundo? Jesus disse: vem a mim, eu sou o lugar de descanso para você. Jesus está falando: corre para mim, aquiete-se. O que você precisa é do meu descanso. Amados, quando nós descobrimos isso, quando nós entramos nesse lugar, nessa presença de Deus, nessa presença gostosa do Senhor que nos dá descanso, esse é o lugar onde nós ouvimos a voz do Senhor. Esse é o lugar onde nós encontramos a solução para a nossa crise. E muitas vezes a solução vai vir de uma maneira sobrenatural às nossas vidas. Muitas vezes no meio desse descanso em Deus, e que parece que nós não estamos fazendo nada, nós estamos fazendo talvez o trabalho mais importante e eficiente que poderíamos fazer. Porque nesse lugar, esse texto lá de Salmo 46 diz: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Primeiro nos aquietamos, e depois que nós nos aquietamos, nós vamos saber quem é Deus. Essa palavra saber significa conhecer, aprofundar o conhecimento. Amados, eu entendo que esse tempo que o Senhor tem permitido que eu e você vivamos, não somente eu e você, mas as pessoas no mundo todo estejam vivendo. O propósito de Deus é de que nós aprendamos a nos aquietar na presença dEle. Com o propósito, sabermos quem Ele é, conhecermos quem Ele é. A palavra
A palavra usada aqui significa, a palavra é iada, que significa aprender a conhecer, descobrir, ter uma experiência, discernir. Quando nós aprendemos a entrar nesse lugar de descanso, quando nós aprendemos a submeter a nossa alma a esse lugar de descanso, nós entramos num território onde nós podemos conhecer Deus como nós não tínhamos conhecido antes. Eu acho muito interessante essa expressão: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando nós nos aquietamos, vamos conhecer Deus numa nova dimensão, numa dimensão de experimentar quem Ele é. Sabe, eu quero dar um exemplo aqui para que nós possamos entender o que essa palavra quer dizer: saber, conhecer Deus. Eu acredito que todos aqui que estão conectados, que estão ouvindo essa ministração, se eu fizer uma pergunta a você, eu acredito que você vai me responder sim. Você conhece o pastor Danilo? Eu acredito que você responderia assim: eu conheço. Eu vejo ele pregar sempre, eu já vi ele pregar no YouTube. Eu sei que ele é palmeirense. Que pena. Nunca vai ter, não teve um mundial ainda, não tem mundial, né? Enfim, você poderia falar sobre coisas como essas, que são coisas superficiais do conhecimento. Não, ele é um homem de Deus, ele é uma pessoa que fala, tá, mas isso tudo é verdade. Mas eu queria que você pensasse sobre a ótica do Gabriel. Se eu fizesse a mesma pergunta para o Gabriel, a resposta dele vai ser uma resposta diferente da minha e a sua. Sabe por quê? Porque todos os dias eles estão juntos, almoçam. Gabriel sabe como ele se levanta, se ele costuma acordar mal-humorado ou bem-humorado, como é a forma, as coisas que ele gosta, o jeito que ele gosta na casa. O Gabriel, ele conhece Danilo como talvez nenhum de nós aqui conhecemos. Sabe por quê? Porque ele é filho. Ele é filho. E é interessante que esse conhecimento, essa convivência é algo tão lindo. Eu já ouvi algumas vezes Gabriel dando testemunho a respeito do meu pastor Danilo. E uma das coisas que ele falou assim: gente, aquilo que vocês veem meu pai pregar aqui, eu vejo todo dia em carne e osso na minha casa. Porque meu pai é exatamente aquilo que ele prega. Isso é uma coisa completamente diferente do que simplesmente dizer eu conheço Danilo. Sabe, esse conhecimento que o Gabriel tem, essa experiência que ele tem de intimidade, é tão impactante que você vê na vida do Gabriel as marcas na vida que estão na vida de Danilo. O caráter, a forma de falar, a unção. É muito mais esse conhecer do Gabriel. É um conhecer muito mais profundo do que o conhecer que eu conheço e o conhecer que talvez você conheça. Você está entendendo? E quando esse texto fala aquietai-vos e sabei, Deus está querendo nos dar a oportunidade de entrarmos num nível de conhecimento dEle, de entrarmos num nível de intimidade com Ele que nós ainda não tivemos, de termos uma experiência de não apenas saber que Deus é bom, mas de vivermos nele a bondade, de não simplesmente ter a experiência de que Deus, Ele pode suprir todas as coisas, não apenas saber, mas de provar a provisão dEle na minha vida, no momento em que eu me aquieto, em que eu paro na presença dEle, eu descanso como um filho descansa nos braços de um pai. Aquietai-vos. E aí você vai saber quem é Deus. Essa palavra Deus que está nesse salmo é Elohim. Que é Elohim? É o Deus trino,
o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, é o Deus que traz à existência as coisas que não existem. Sabe o que Ele está falando para mim e para você? Quando nós nos aquietamos, nós podemos entrar numa dimensão de que nós podemos conhecer Ele como Ele é, experimentar a provisão dEle na nossa vida de uma forma sobrenatural. Isso é muito diferente do que apenas dizer que Deus é o Jeová Jireh. Isso é muito diferente. Quando nós nos aquietamos, nós temos a oportunidade de experimentar Deus. E essa presença provada, experimentada de Deus em nossa vida, ela é algo que nos transforma interiormente. É algo que muda as nossas vidas no nosso interior. E essa mudança no interior, ela é tão poderosa e eficiente que ela muda as circunstâncias que estão ao nosso redor. Assim como um filho, ele vai recebendo as marcas e as características de um pai, porque ele vive na intimidade dele. Aquietai-vos e sabei. Nesses dias Deus está nos dando a oportunidade de entrarmos numa dimensão de experimentá-lo. Eu lembro que ali em Lucas 8, 22, Jesus ele havia falado para os seus discípulos: olha, vamos pegar o barco e vamos até o outro lado do lago. E no meio do caminho houve uma grande tempestade. Mas sabe o que Jesus estava fazendo? Jesus estava dormindo lá no barco. No meio da tempestade, Jesus estava dormindo. E como estavam os discípulos? Agitados, preocupados. Eles já acordaram, Jesus falou: Jesus, você não se importa de que morramos? Nós vamos morrer. E Jesus simplesmente levanta ali, numa versão super atualizada, fala: sabe nada, inocente, vamos morrer. Eu não falei para vocês que nós vamos chegar do outro lado. Jesus ele estava descansando, porque ele tinha uma palavra de Deus: nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos chegar do outro lado. Sabe o que Jesus faz? Ele se levanta, olha para o vento, olha para a tempestade, e como filho que descansa no pai, que carregava esse poder dentro de si, ele simplesmente faz: aquiete-se, aquiete-se tempestade, aquiete-se vento. E quando os discípulos olharam, falaram assim: uau, quem é esse? Quem é esse que os ventos e o mar o obedecem? No meio da tempestade, amados, nós precisamos aprender a nos aquietar e ouvir a palavra de Deus. E eu quero falar para você algo que Deus colocou em meu coração. Eu e você, nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos chegar do outro lado. Estamos vivendo um momento de tempestade. Mas sabe quem está conosco no barco? O Deus Elohim, o Criador dos céus e a terra. Aquele que governa sobre todas as coisas, inclusive sobre o coronavírus. E Ele está no barco. Aquiete-se. E você vai saber que Ele é Deus. Você vai ter uma experiência. Ao chegar do outro lado, você vai ver que tudo estará bem. Ele vai fazer um milagre. Ele vai acalmar essa tempestade. Essa tempestade vai passar. Não deixe que essa tempestade exterior se transforme numa tempestade no seu interior. Sabe? Moisés, uma vez, estava vivendo um momento difícil. E um momento tão difícil que ele teve ali em Êxodo 33, é que Deus falou assim: Moisés, eu vou abençoar vocês. Vocês querem a terra prometida? Vocês querem
uma escolta de anjos para levar vocês à terra prometida, eu vou. E Deus falou isso porque o povo havia abandonado o Senhor adorando um bezerro de ouro. Fizeram um bezerro de ouro e Deus falou: olha, pode ir, eu vou levar o povo até a terra prometida, mas eu não vou com vocês. Eu não vou com vocês. Vocês têm um lugar seguro, têm um lugar confortável. E Moisés, ele, diante daquela circunstância, falou assim: não, Senhor, eu me recuso a sair deste lugar se a sua presença não for comigo. Eu me recuso a sair deste lugar. Eu não vou mexer um músculo. Eu vou me aquietar aqui. Eu vou estar aqui parado até que o Senhor decida ir conosco. Se o Senhor não for, eu não saio desse lugar. E essa deve ser a atitude de cada um de nós no meio de circunstâncias difíceis, porque às vezes você pode ver à sua frente uma saída talvez vai atender aquilo que agrada o teu coração, mas se o Senhor não estiver ali, meu querido, não vai valer a pena. Não vai valer a pena nenhum sucesso, não vale a pena nenhum sucesso sem a presença de Deus. Por isso é importante aquietarmos. E sabe o que Moisés fez? Ao invés de sair, falou: opa, que legal, eu tenho terra prometida, eu tenho proteção. Não, ele falou: eu quero a tua presença. Ele falou: Deus, eu quero mais, eu quero ver a tua glória. Mostra-me o teu rosto. Mostra-me o teu rosto. E Deus falou para ele, falou assim: eu tenho um lugar ali junto à fenda da rocha. Eu vou passar. Você não vai poder ver meu rosto, mas eu vou deixar com que você me conheça. Porque o pedido de Moisés foi: Senhor, o Senhor me conhece. O Senhor sabe quem eu sou. E o que eu quero te conhecer. Ainda que eu tenha que atravessar um deserto, ainda que eu tenha que atravessar desafios tremendos, não importa. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Amados, essa experiência foi uma experiência tão profunda, tão marcante, que Moisés foi impactado com o brilho da glória. Ele carregou dentro de si, porque ele conheceu a bondade de Deus. Deus fez passar ali a bondade de Deus. Deus quer dar a mim e a você, nesses dias, experiências de conhecê-lo, revelação de conhecer quem Ele é. Eu queria encerrar contando um testemunho de algo que aconteceu comigo uma vez. Foi uma experiência muito marcante para mim, Elaine. Nós estávamos num aniversário de um discípulo, e já era tarde da noite, eu acredito que depois de meia-noite, perto de 1h da manhã. E nós saímos de lá, e eu percebi um carro cheio de homens. Haviam 5 homens num carro, e eles passaram por nós, estavam todos agitados, enfim, nós ficamos até um pouco preocupados. Eles passaram, foram embora, e nós seguimos e não percebemos que havia um outro carro também atrás de nós. Quando nós chegamos num semáforo, esse carro que havia passado à nossa frente, ele parou. Nós ficamos atrás e parou um outro carro, cheio de homens mal encarados atrás. E qual foi a nossa surpresa? Que o carro que estava na frente engatou a ré e bateu com muita força no nosso carro. E aí o carro que estava atrás engatou a primeira e começou a bater. Eles começaram a bater, um batia na frente, outro batia atrás, outro batia à frente, outro batia atrás. E naquele momento, gente, de madrugada, nós ficamos apavorados. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Eu lembro que a primeira reação da Elaine falou: vamos sair daqui de dentro do carro, vamos fugir, vamos correr. Eu falei: não, calma. Vamos orar. Vamos orar em línguas. E nós começamos a orar em línguas. E de repente o carro da frente acabou indo embora. Nós saímos correndo. O carro que estava atrás saiu nos perseguindo. E nós chegamos pertinho da casa do meu discípulo que estava fazendo aniversário. E eu falei para ela: enquanto eu chamo a atenção dele, você corre lá, eu acho que dá tempo de chamar ajuda.
E aí eu saí do carro, fui falando com eles, e a Elaine correu, chamou o pessoal da igreja. E enfim, logo quando eles viram que os irmãos estavam ali perto, eles foram embora. Nós tivemos um grande livramento de Deus. Mas aí eu pensei, falei, meu Deus, o carro deve ter ficado todo amassado. Porque nós ficamos mais ou menos uns 2 a 3 minutos com os 2 carros batendo na frente e atrás. Eu falei, deve ter destruído o carro. E qual foi a nossa surpresa? Quando nós olhamos, não havia nenhum arranhão. E eu não entendi o que aconteceu. Eu não entendi o que aconteceu. Naturalmente, era impossível ter acontecido aquilo. Para falar que não tinha acontecido nada, a placa de trás do carro ficou levemente amassada, só a placa de trás, mas que nós desentortamos com a mão, mas o resto do carro, nós tivemos um livramento sobrenatural, porque no meio daquele momento difícil, agudo, em que nós não sabíamos e não tínhamos o que fazer, nós escolhemos descansar naquele que é o nosso Senhor. E naquele dia, nós tivemos a oportunidade de conhecer um Deus que nos livra, um Deus que nos guarda, um Deus que nos protege. E esse é o mesmo Deus a que você serve. É o mesmo Deus que está guardando a sua família, está guardando a sua casa, está guardando os seus bens. Aquiete-se e saiba quem é Deus. Eu tenho certeza que nesses dias, eu e você, nós vamos ter experiências profundas. Nós vamos entrar numa dimensão ainda mais profunda de conhecer o Jeová Jireh, o Jeová Rafá, o Deus que cura. Nós vamos conhecer o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, que supre cada uma das nossas necessidades. Nós vamos sair dessa experiência cheios das características da glória, das características do nosso Pai. E finalizando, sabe o que vai acontecer? Salmo 46, 10. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Eu serei honrado entre todas as nações. Eu serei honrado no mundo inteiro. Porque no mundo inteiro, eu tenho certeza, Deus está levantando homens e mulheres que no meio da crise, no meio da tempestade, estão escolhendo esse lugar que Maria escolheu, de estar aos pés de Jesus, de se aquietar. E eles se tornarão instrumentos de milagres. E as pessoas vão olhar e vão dizer, Deus é real. Louvado seja Deus. Eu e você, nós teremos ao final, ao cruzar essa jornada, teremos um testemunho que irá honrar a Deus em todas as nações, no mundo inteiro. Você está passando por momentos difíceis? Está passando por momentos desafiadores? Aquiete-se. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma saída. E Deus tem uma revelação para fazer só para você. Porque você é filho. Você é filha. Você não está só. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse instante. Que você aquietasse o teu coração. Talvez você precise entregar essa área que talvez você está ansioso, preocupado. Entregar nas mãos do Senhor. Fala, Deus, eu quero aquietar o meu coração. Eu quero crescer a minha fé nessa área. Eu quero crescer a minha confiança em Ti nessa área. Eu quero ter uma experiência contigo. Eu quero saber quem Tu és.